resistência de 3 ohms, aqui uma resistência de 6 ohms. E deseja-se encontrar o circuito equivalente de Norton, usando o teorema de Norton, entre os pontos ou os terminais A e B. Então vamos lá, vamos resolver esse problema, esse exercício. Então, o primeiro passo para a obtenção do circuito equivalente de Norton é obter a resistência de Norton. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Matar ou assassinar as fontes independentes. Nesse caso aqui temos duas fontes independentes, uma de tensão e uma de corrente. Para matar ou assassinar a fonte de tensão, ou eliminar a fonte de tensão, basta substituí-la por um curto. Então, apaga-se a fonte e substitua por um curto-circuito. Para eliminar a fonte de corrente, basta deixar em um circuito aberto. Então, agora é possível obter o circuito equivalente de Norton. Um dos elementos do circuito de Norton, que é a resistência de Norton, observada a partir dos pontos A e B, R de Norton. Então, o R de Norton é um circuito equivalente com as fontes de tensões e correntes, ou as fontes independentes, eliminadas. Então, agora ficou muito simples. A resistência de Norton é a resistência equivalente. Como podemos ver, temos um resistor de 3 ohms em série com resistor de 3 ohms, e ambos estão em paralelo com esse resistor aqui de 6 ohms. Então, a resistência de Norton, ou R de Norton, vale R de Norton é igual a 3 mais 3, o equivalente em série desse resistor mais esse resistor, e ambos estão em paralelo com o resistor de 6 ohms. Logo, a resistência de Norton vale 6 paralelo com 6. Como são dois resistores iguais em paralelo, ou equivalentes, então podemos escrever 6 vezes 6 dividido por 6 mais 6. Isso vale 36 dividido por 12. Logo, vale 3 ohms. Então, o R de Norton vale 3 ohms. O segundo passo para a obtenção do circuito de Norton é, agora, ressuscitar todas as duas fontes independentes que foram eliminadas para a obtenção da resistência interna de Norton. Então vamos lá. Então volta-se aqui a fonte de tensão de 15 volts, e aqui volta a fonte de corrente de 4 amperes. E o I de Norton é quem? É qual corrente? É a corrente que sai do ponto A para o B quando os dois terminais são curto-circuitados. Então, a corrente que sai do ponto A para o ponto B é a corrente de Norton. Então, agora podemos calculá-la. Podemos utilizar vários métodos para a obtenção dessa corrente de Norton. Neste caso aqui, podemos utilizar a análise nodal. A análise nodal, nesse caso, é uma ferramenta poderosa, em razão de que eu só tenho um nó desconhecido caso eu aterre esse nó inferior. Então, se eu aterrar aqui, se for aterrado, então só tem
um nó de tensão desconhecida, esse aqui. Vamos chamá-lo de V. Logo, esse nó aqui tem tensão conhecida, de 15 volts. Esse aqui, como está curto-circuitado com terra, tem tensão 0. Portanto, podemos, além disso, deduzir ou notar que a corrente que desce aqui é 0 amperes. Por quê? Porque a corrente, preferencialmente, vai percorrer o caminho de menor resistência. Logo, a corrente pelo resistor, cujos terminais estão curto-circuitados, a corrente será 0. Então, podemos calcular agora essa tensão V, para que a partir dela eu obtenha o I de Norton. Então vamos apagar essa parte superior aqui, para que façamos o cálculo ou montemos a expressão. Então a expressão pode ser escrita como então? Então, se caso usemos a análise nodal, usamos qual lei? Lei de Kirchhoff das correntes, para aplicar na análise nodal. Então, qual corrente que vem para cá? A corrente que vem para cá é V menos 15 sobre 3 ohms. A soma das correntes que entram e saem desse nó é igual a 0. Qual a corrente que sai aqui desse ramo? Menos 4 amperes. Qual a corrente que sai desse nó? Passa pelo curto-circuito e volta para o terra. Qual é essa corrente? A tensão, o delta tensão, que é o próprio V, sobre 3, igual a 0. Então, resolvendo essa expressão, conseguimos obter a tensão de nó, deste nó. Depois de obter essa tensão, conseguimos facilmente descobrir qual é a corrente de Norton. Para eliminar o denominador dessa expressão, dessa equação, basta multiplicar por 3. Então, vamos multiplicar por 3 para que possamos eliminar o denominador. Logo, fica V menos 15 menos 3 vezes 4, 12, mais V igual a 0. Aqui eu tenho V mais V, 2V, menos 15 menos 12, menos 27, igual a 0. V é igual a 27 sobre 2 volts. Agora, qual é a corrente de Norton? É a corrente que flui desse nó para o terra por meio desse ramo. Logo, essa corrente pode ser calculada facilmente como? O I de Norton é igual, então, o V dividido por 3. Essa parte da equação. Esse V dividido por 3 vai dar 27 sobre 2 dividido por 3. Isso é igual a quanto? 9 sobre 2, que é igual a 4,5 amperes. Logo, o circuito de Norton equivalente vale. Pode ser redesenhado como? Redesenhando o circuito de Norton agora, já que temos a corrente de Norton e a resistência de Norton. Então, agora o circuito equivalente de Norton
fica como uma fonte de corrente de 4,5 amperes. Este é o I de Norton, ou esta é a I de Norton. Aqui o R de Norton, que vale 3 ohms, como tínhamos descoberto. Então, entre o ponto A e B, ou os terminais A e B, temos agora à sua esquerda o circuito equivalente de Norton, com uma fonte de corrente de 4,5 amperes e uma resistência. Eita, errado, desgraça! Uma fonte paralela, aliás, de